Pedal sem compromisso. E aí, pessoal, tá pedalando? Bem, espero que sim. Pauta do vídeo de hoje, eu queria comentar a respeito do último pedal que eu fiz. Tem o videozinho aqui no link. Se não tiver, ele é o último vídeo. Você conseguir aí dar uma olhada na listagem de vídeos. Normalmente não aparece aqui, eu indico o link aqui, às vezes não aparece. A respeito desse pedal que trouxe um certo risco, um risco muito forte, né? Um risco, perigo realmente. E eu queria comentar a respeito do que aconteceu, dando mais detalhes de erros e acertos, de uma forma que possa construir um conteúdo, né? De uma forma que a gente possa não só ser um entretenimento, né, o canal, mas a partir das experiências que a gente tem, a gente possa construir conhecimento, né, experiência, a partir das vivências que a gente tem e compartilhar essas vivências, essas experiências com todo mundo. Fechou? Então quem ainda não viu o vídeo aí, segue o link. Foi realmente certeza que foi o pedal com maior nível de tensão que eu passei na história. E aí eu queria já começar aqui o vídeo falando dos riscos, né? Vamos dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Então essa primeira parte seria comentar se realmente haviam riscos, por exemplo, inclusive riscos de morte, por exemplo. Sim, havia, tá? Havia por quê? Porque Vilhena é uma cidade que tem uma alta incidência de raios, né? A nossa região, Rondônia, o Brasil é um dos países que tem maior incidência de raios, depois você pode pesquisar. E a gente não tem 20 dias que a gente teve um óbito aqui no município próximo de raio. A pessoa estava trabalhando no campo e o raio caiu. É comum, né? Mais do que parece, a pessoa vira óbito em razão de um raio. Então havia risco de um raio atingir ali as proximidades, né? Sim, não só do raio cair diretamente, mas também do raio cair nas proximidades e você sofrer uma descarga elétrica ali intensa e ficar desacordado e demorar para ser resgatado e ficar ali, né, numa situação vulnerável, né? Então havia uma vulnerabilidade, sim, havia um risco, até um risco de morte. Obviamente os raios não são de brincadeira. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é o risco dos animais peçonhentos, né? A gente tem que ser realista com os riscos. Mas você ficaria ali na trilha se a sua bicicleta quebrasse, né? O que você ia fazer? Mas se minha bicicleta quebrasse, eu teria que ter uma autonomia para arrumar. Se eu não conseguisse arrumar, eu iria empurrar essa bicicleta até chegar num local, até chegar em casa, né? Até chegar num local seguro, né? Eu teria aí à noite para poder andar com essa bicicleta. Isso é fato. Eu já vou preparado para isso. O que impede de repente disso acontecer, eu não sabia a localização, né? Não sabia a localização, mas ali dava para ter uma noção, mais ou menos, né, de onde eu estava ali próximo, relativamente uma noção, e basicamente o GPS ali estava 100%, estava muito bem carregado, ele dura muitas horas, dias na verdade, esse GPS, então ele iria me dar a localização. Então ficar perdido ali não é tão relevante. Os animais peçonhentos, sim. Tá? Os animais peçonhentos em quais situações? Duas situações, né? Não só animais peçonhentos, mas de repente outra grave ameaça que por caso fortuito ou força maior, a gente pudesse ver ali. Um animal de mau porte, um felino, alguma coisa, seria um pouco mais difícil, mas existe possibilidade, né? Nada deve ser descartado totalmente. Dá um medo ali, porque ali é um corredor ecológico, está entre plantações, já teve avistamento, então provavelmente há risco sim, tá? Mas principalmente as serpentes, né? A gente teve um caso agora, né? Vou deixar até o link do vídeo aqui. Um biólogo amigo nosso, muito amigo, que pedala com a gente, acabou fazendo a matéria do indígena que morreu picado por uma surucucu. Então assim, há sim animais peçonhentos. Então teve uma hora que o vídeo aí ele teve um momento aí que a GoPro acaba a bateria, eu estou entrando num single track, ali já quase 6h30 da noite. Trilheirinho aqui. Já está escuro aí para vocês já, né, gente? Mas eu achei o trilheirinho aqui, ó. Que provavelmente é o treininho que vai dar saída aqui. Eu nem liguei o farol, ainda estava visível, mas eu já ia ligar ali na frente. Que é um single mesmo, o teu polaco que limpou ali bem fechadinho, ele dá uma distância bacana dentro da mata, de uma mata que está isolada, né?
e que a minha preocupação era pisar no chão, né? Pisar a bike, eu ter que passar entre as árvores, eu ter que colocar o pé no chão, aí pisar ali, eu acho, né? Eu estou aqui, né? Eu acho que seria realmente imprudente, né? A gente pisa, você não vê, então à noite na mata pisando, você vai correr o risco de pisar acidentalmente numa serpente, né? Não que ela está ali maquiavelicamente te esperando, mas você vai acabar pisando em cima de uma serpente, né? Aqui tem jararaca, aqui tem cascavel, aqui tem surucucu, então não dá para vacilar uma região de cerrado que tem animais peçonhentos perigosos. O terceiro ponto é passar nas águas. A água mais difícil não filmei, eu até percebi que não estava filmando, eu fiquei tenso, né? Que é bem numa curva, estava alagado, né? a estrada, e do lado não havia possibilidade de pisar, estava cheio de galhada, de navalha de macaco. Eu tive que passar no meio com toco e tudo, para profundidade bem grande, assim, eu não registrei isso, né? Eu não precisava, eu também estou contando agora para vocês. Então realmente você estava pisando naquela água, você não sabia no que você estava pisando. Ali eu acho também que há risco de você se ferir, né, e ficar vulnerável ali pisando naquela água ali, um animal ou uma estaca, alguma coisa que te machuque e te dê trabalho depois para você se locomover até o local, porque você está sozinho. Então tudo que é sozinho é potencializado, né? E eu estava numa distância realmente, eu estava ali a 27 km, 25 km de Vilhena, então eu estava realmente numa fundiária ali, né, um pouquinho mais distante. Então esses riscos aí são factuais, não dá para você driblar, né? Não dá para você mentir. Bem, agora eu vou falar de erros e acertos, né, que eu acho que para a gente criar um conteúdo aqui importante, para a gente refletir a respeito disso. Então, quando eu saí para pedalar, aí vem a questão: imprudência ou irresponsabilidade, falta de planejamento, excesso de confiança. Eu acho que excesso de confiança, com certeza, um pecado, né, que eu cometo às vezes. Falta de planejamento também, talvez eu deveria ter, nessa trilha, eu deveria ter feito ela antes com alguém, mas eu subestimei a dimensão da trilha. Eu achei que a trilha era menor, mas a trilha tem 5 km no meio da mata, 5 km é relativamente longo. Eu achei que ela era menor, né? Achei que ela era uma conexão entre duas linhas, mas na verdade era um caminho muito longo, né? Um estradão muito longo. Então, falta de planejamento sim, com certeza, eu deveria ter feito. E excesso de confiança também, com certeza. Mas, né, então eu tenho uma culpabilidade aí gigante nesse pedal, nas consequências que elas iam trazer para mim. Mas aí eu também parto também de um seguinte ponto: não é um mas, tá? Não é um mas nem um porém. É apenas um seguinte ponto. O clima de Vilhena é um clima bem sazonal e um clima com mudanças muito drásticas, né? É claro que a gente sabe que toda tarde vai chover, mas as chuvas à tarde, elas costumam ser chuvas rápidas, elas vêm, são fortes, mas passam, né? Então, a minha observação de dias consecutivos e olhando a previsão era da pancada de chuva, vem forte, mas ela passa, né? O que não aconteceu naquele dia, né? Por incrível que pareça. A chuva realmente foi persistente, sólida, e um clima que ficou assim sobre Vilhena, inclusive até a noite. Então realmente foi uma situação sui generis que não estava prevista exatamente daquela forma como aconteceu. Eu deveria ter olhado com mais clareza no tempo. Saí com o sol, 2h30, tranquilo. E quando eu já estava a 15 km, eu vi já começando a se formar as nuvens. Só que elas se moveram, né? As nuvens, elas fizeram uma movimentação. Eu tenho um registro aí, porque para o vídeo não ficar muito grande, eu fui filmando até chegar lá. Mas elas fizeram uma movimentação, né? Então eu consegui passar ao largo delas. A chuva veio se deslocando para onde estava limpo e eu fui me deslocando para lá, como se a gente fizesse uma troca. Eu ia passando para o local que estava com chuva antes e agora ia limpando, mas não foi o que aconteceu. A chuva realmente se cristalizou 360 graus. Aquela hora que eu mostro. Olha aí, pessoal, escureceu tudo, tá? Não tive escapatória. Aqui é o que está mais limpo. Olha lá, estou em cima da montanha, do Planalto. A chuva, 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 chuva. Tudo chuva, 360 graus, o vento está trazendo com força para cá, então não tem escapatória não. Então isso explica um pouquinho porque o Rômulo faz pouco pedal aqui, realmente. Aqui ou você pedala pela manhã bem cedo, não é difícil chover, 70% de chance de não chover. Agora pedalou à tarde,
o risco de chuva é iminente e muita chuva. Às vezes a chuva passa e vai, mas hoje eu não sei, hoje eu tô achando que me enrolei. 360 graus aí, depois vocês vão ver no vídeo. Bem naquela hora que eu mostro 360, ela chegou forte. E acredito que foram várias formações de nuvens de vários locais que aí deu aquela combinação que a gente sabe que muito calor e umidade faz essas pancadas de chuva com muita força estática, muito raio, né? E aí vem aquela questão, bem, não exatamente eu saí com clima chuvoso, eu saí com um sol maravilhoso, mas no caminho, um pedal de 27 km, até você rodar essa 1 hora aí, muda muito o clima aqui em Vilhena. Então eu já sofri essa mudança. Bem, naquela hora que eu estou na montanha, eu poderia ter retornado? Sim, poderia. Mas eu vou confessar um medo para vocês. Por incrível que pareça, eu no momento eu me senti mais seguro de entrar ali do que de voltar em cima do Planalto ali, onde eu estava, com o tempo de chuva. Por quê? Eu já passei, depois tem vídeo aqui, eu vou ver se eu deixo o link, tomara que esse link fique aqui para vocês poderem assistir, um vídeo que eu fiz ali, tá? Com muito raio ali. Então aquela região ali, ela tem ali uma característica, não sei se é chapada, você fica muito alto, você fica aquele ponto mais alto, né? Aquele para-raio típico, né? E ali eu já passei por muito apuro daquela região, então eu fiquei mais temeroso de pegar a bicicleta e eu ficar só euzinho lá andando no Planalto e levar um raio, uma descarga, tá? Então eu pensei em descer o vale e entrar na trilha e ficar ali, né? Que é um equívoco, óbvio, que é um equívoco ficar debaixo de árvores. Não é a solução, você não deve ficar debaixo de árvores, não deve ficar perto de cerca elétrica, né? Então esse é um erro. Eu estava numa situação difícil, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Eu não sei, depois vocês podem comentar comigo, quem é especialista, o que seria melhor. Se era eu retornar e ser o ponto mais alto, de repente correr risco. Ah, Rômulo, mas dificilmente cai um raio, porque o pneu isola e tal. Não, eu tenho uma experiência pessoal, própria na família. O meu tio-avô, ele morreu acertado por um raio andando de bicicleta, e o meu avô Luiz, que está vivo inclusive, ele pode contar essa história, ele recebeu esse raio também, caiu, os dois estavam andando de bicicleta. Então, gente, na natureza tudo é possível, nada se descarta. Então isso é um trauma que eu tenho. Então tá aquele tempo de chuva, eu fico com muito medo do raio, e justamente no raio eu passei a situação uma das mais tensas e terríveis, de certo modo, porque ali naquele momento você pensa em uma coisa e se sente muito vulnerável, ok? Esse é muito importante. Então eu decidi ir enfrentar. Claro que ali de baixo eu fiz algumas coisas. Então eu tentei ficar longe da bicicleta, por a bicicleta ser algo metálico e de repente atrair, não sei se é um elemento, né? Mas eu já pesquisei aí no Corpo de Bombeiros do Ceará, que tem no site falando sobre isso, outros locais, vídeos, o pessoal falando que realmente não é bom ficar perto da bicicleta. Eu deixei a bicicleta um pouco distante, não fiquei muito distante, e fiquei agachado de coca, não é bom deitar. Isso eu lembrava dessa lição, que era bom ficar, eu fiquei de coca, igual um franguinho ali, pronto para o abate, pronto já para ser cozido ali, tostado pelo raio, procurei árvores que fossem mais, né, troncos menores ali, fiquei embaixo de arbusto, me molhei todo, não teve problema nenhum, né? Então, basicamente, eu não sei se eu acertei ou errei, eu não tenho a mensuração sobre isso, tá? E a pancada de chuva foi muito forte. Agora, o que eu acertei sem querer? Eu acho que é essa a parte que o vídeo não conta. Eu estava indo embora com a bicicleta, eu ia pegar a bicicleta e foi quando caiu o raio à minha direita, visível. Eu acabo não registrando porque eu tinha desligado a câmera. Então o raio ele foi visível, ele caiu, ele deve ter sido absorvido por uma árvore no meio da floresta, mas muito próximo onde eu estava, que o estalo foi muito forte, o estalo, eu senti a vibração, né, da carga estática, o som, né, o barulho, o peso do som, e eu acho que eu ter ficado mais um tempo quietinho ali foi importante para deixar o tempo passar, porque para onde eu estava indo, que estava tendo uma carga estática. E aí vem um ponto crucial, ali tem as torres, logo para frente tem as torres gigantes de eletricidade e que puxam raio, elas têm para-raio, então não sei, provavelmente eu estaria correndo risco ali de raio cair naquela região ali. Então assim, resumidamente, então de certo modo a gente tem que ter muita prudência, mas nós não controlamos o tempo.
tá? Nós somos responsáveis pela nossa segurança, mas nós não podemos prever tudo que vai acontecer. A vida, ela não consegue ser previsível, né? O ciclismo também, ele é algo do imponderável. A gente não tem determinação do que vai acontecer. Se eu pudesse prever isso, eu não teria saído, né? Eu não queria, não é basicamente uma experiência que eu queria viver. Eu queria conhecer a trilha com segurança. Mas, infelizmente, caiu uma tempestade bem em cima do Rômulo e com uma carga elétrica acima do que eu já tinha vivido na história do ciclismo. Então, eu não podia prever isso, infelizmente, né? Então, eu acho que é isso. E depois, no decorrer da trilha, já não é tão preocupante para mim. Então, pegar a noite no meio da mata, confesso para você que eu sei que é um risco, mas o medo que eu fiquei não foi nem no meio da trilha ali. Foi exatamente quando eu entrei no single da mata, né? Eu tava com farol, tá? É porque eu não filmei, a GoPro acabou na metade do pedal. Teria um conteúdo muito bom para gravar mais para frente, que vocês não viram ainda. Cabuloso, muito mais cabuloso, que foi a parte escura dentro da mata. Mata! Eu tô falando de mata, eu não tô falando daqui do parque, daqui da cidade, onde tem um bosque que você faz lá dentro. Tô falando da mata, entendeu? Numa mata, né, depois de um corredor ecológico, depois de quase toda a plantação, né? Você tem a plantação e tem essa mata lá fundiária realmente das plantações, onde você tem uma vida, uma fauna muito forte. Então ali foi realmente o momento, mas eu estava com farol, né? Iluminação traseira, tudo certinho, o farol estava forte, então eu conseguia ver tudo. Minha única preocupação ali dentro da mata é que achei que eu estava demorando muito para chegar logo no estradão do lado, para perpassar essa trilha aí desse single track. Realmente ele não é um single track pequeno, é uns 800 metros de single track no meio da mata à noite. Garanto para você que dá um pouquinho de medo. Mas estava iluminado, estava tudo ok. Minha maior preocupação era que quando você está passando single track, tinha uma árvore, eu tive que parar várias vezes porque juntava cipó e tal, e você tinha que botar o pé no chão. Naquele momento que eu ficava com medo de botar o pé no chão e de repente pisar em cima de uma jararaca, de uma cobra, e isso sempre é um risco. Eu sempre encaro isso como um risco, porque eu já quase pisei lá na Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. Eu fui visitar a cachoeira da Costa Rica, que inclusive até o Bro fez um evento lá, e eu tive uma experiência de quase pisar numa cobra lá, e foi uma coisa meio que eu fiquei com aquilo na cabeça. Fechou? Então, gente, só para meus comentários aqui a respeito da última experiência, eu acho que a gente tem que continuar pedalando, continuar exercendo o nosso gosto de explorar, o nosso gosto de aprender, claro, sempre com cautela, né? Então eu sempre levo farol, sempre levo bastante água. Nesses pedais mais longos vou bem preparado, né? O GPS estava carregadinho, o GPS foi muito bom, muito parceiro. A bicicleta eu levei chave, levei tudo, estava bem preparado, levei power link para trocar a corrente se precisasse, né? E assim as coisas acontecem. O ciclismo também é o imponderável. Fechou? Comenta aí o que vocês acharam, se vocês têm outras dicas, ok? É só um feedback daquele vídeo ali, que realmente foi uma situação muito real, uma experiência que eu queria registrar com vocês. Bora, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. Se optar por se inscrever no canal, você vai ser muito bem-vindo. Comenta que eu respondo tudo que eu posso. Nosso diferencial aqui é realmente responder os comentários, é fazer uma comunidade. Bora, pedal sem compromisso, amanhã tem pedal. We're smooth and dark the day they were laid down. The tan